Senhor em Apocalipse 22. Apocalipse 22. O título dessa ministração para os pastores e líderes é Líderes Frutíferos. Repita comigo, líderes frutíferos. Diz assim em Apocalipse 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês e mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações, são para a saúde das nações. Entenda o seguinte, só essa parte. Apóstolo, por que no céu vai ter, próximo ao rio da vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, vai ter uma árvore que dá 12 frutos, e que as folhas são cura para as nações? Se na eternidade todos nós seremos curados eternamente. Entenda o seguinte, irmãos, Deus, ele habita num tempo estático. O tempo de Deus é o Kairos. O tempo de Deus não é o Cronos, que marca uma cronologia humana. E esse de mês e mês? Se nós vamos estar no céu e é um tempo eterno, por que de mês e mês? Então vai ter janeiro, fevereiro, março, abril e maio lá no céu? É improvável disso acontecer. Por quê, apóstolo? Primeiro que janeiro é um nome romano. Não é um nome, não é isso? Quem deu nome aos meses são os homens. Quem conseguiu fazer essa marcação de semanas, datas, foram os homens. Quem está entendendo? Aliás, janeiro, a nossa cultura toda está impregnada de grego e romano. A palavra janeiro vem de Deus Janus. Quem sabe o que é o Deus Janus? É uma imagem que tem uma cara virada para lá e uma cara virada para cá. Quem já viu essa imagem? Tem muito em desenho animado. O Deus Janus é aquele Deus que olha para frente, um Deus grego que olha para trás. Então eles deram o nome de janeiro porque é o primeiro início do ano, mês do ano, olha para frente, mas ele também reflete sobre o ano que passou. Por isso deram Janus. Fevereiro, março, ao Deus de Marte, adoração a lua, às estrelas. E cada mês, junho, ao mês Janus, julho, homenagem a Júlio César, mês de julho, homenagem ao imperador Júlio César, agosto, homenagem ao César Augusto. E cada um é homenagem ao imperador. Então como é que você vai, lá no céu, em cada árvore vai dar um fruto para cada mês? Ele está falando de uma datação, está falando de uma marcação. Quando Deus mostra o Apocalipse para João, irmãos, ele está mostrando um tempo eterno. E esse tempo eterno não está relacionado simplesmente ao futuro, está relacionado ao que está acontecendo agora. Quando você sai desse tempo, desse temporal, desse ambiente temporal seu, você entra no tempo eterno. Quem está entendendo? O tempo eterno, o teu tempo eterno pode entrar agora. Se você sair daqui amanhã, você morreu, daqui 10 minutos, você entra num tempo eterno. Então é o teu futuro, não é o futuro, é um tempo eterno. O que João vê, ele não vê o futuro, ele vê um tempo eterno. É futuro para nós, mas para Deus já está acontecendo. Quem está entendendo, irmãos? Eu não quero complicar, eu quero te mostrar algo. Que as coisas espirituais, quando se fala que está acontecendo algo no futuro, parece tão distante de nós, que nós nunca vamos alcançar isso. O reino do Espírito está no tempo eterno, mas não está no futuro, está diante de nós. Apóstolo Paulo disse que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, quando aceitamos a Deus. Ou como aceitamos Jesus como Salvador. Estamos assentados. E que nós temos todas as bênçãos espirituais. O que são todas as bênçãos espirituais? Aquilo que está à nossa disposição. Você ora e acessa uma bênção espiritual que vai te dar um fortalecimento hoje, amanhã. Você tem como acessar as coisas espirituais emergenciais, de plano, de projeto, está tudo ao seu dispor. Desde o dia que tu foi criado, já está tudo disponível para você, para ser usado a teu favor. Ferramentas. Quem esteve aqui na segunda-feira passada, retrasada, eu falei sobre isso.
Quando uma empresa fabrica um carro, ele fabrica primeiro as peças para depois lançar o carro no mercado. Ele espalha as peças no mercado todo para depois ele não jamais vai fabricar um carro sem antes ter peça para suprir o carro. Então, quando Deus te criou, Ele já também criou todas as ferramentas que tu precisa para viver nessa terra. E estão acessíveis a nós no reino do Espírito. Quem está entendendo? Olha para o teu irmão e diga, você tem toda sorte de bênção. Olha para o outro e diga, tudo que você precisa para o seu ministério já está disponível para você na região celestial. É só você tomar posse. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Então, o que Deus está querendo mostrar para nós? Na eternidade você precisa de cura? A presença do Senhor é a nossa cura, irmão. Deus está querendo mostrar o seguinte, 12 frutos, governo, olha para o teu irmão e diga, governo. 12 frutos, governo, porque os 12 nasceram para ser frutíferos. Quem são os 12? São os modelos da igreja, os líderes, os presbíteros, aqueles que estão diante da igreja. E as folhas de Apocalipse são as células. Olha o termo, diga, as folhas são as células, que são cura para as nações. Irmãos, entenda o seguinte, a cura das nações para os dias de hoje são as células. Sabe por que são as células? A palavra pregada dentro de casa. Você vai pregar na Europa na rua, eles se prendem. Você vai pregar na Europa na escola, aqui no Brasil já está assim, prega na escola, o Estado é laico, eles te prendem. Se você, lá na Europa, entregar um folheto para alguém, tem pastores que vão ouvir isso aqui e vão concordar comigo. Em Portugal, tem pastores que estão na nossa cobertura que são da Espanha. Está entrando uma pastora agora também que ela é de Munique, na Alemanha, vai tá vindo para a nossa cobertura também. Provavelmente ela vai assistir essa pregação. O evangelho é possível, você é impossibilitado de pregar o evangelho na rua. Como é que o evangelho chega na casa daquelas pessoas, alcança aquelas pessoas? Células. Por quê? Se você me deixa entrar na tua casa, se eu vou pregar o evangelho dentro da minha casa e eu te convido, você sabendo que é para ouvir o evangelho, você não pode me processar porque você foi convidado para a minha casa e na minha casa eu falo o que eu quiser. Então as células é a cura das nações. Porque podem proibir você de pregar o evangelho na rua, mas na sua casa nunca vai ser proibido. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Nunca. Para isso os 12 precisam ser frutíferos. Por quê? Quanto mais frutos, mais árvores. Quanto mais árvores, mais folhas. Quanto mais folhas, são curas para as nações. E eu quero falar sobre líderes frutíferos. Entenda. Tem uma passagem, eu não vou ler, eu estou partindo do pressuposto aqui que todos são líderes e conhecem a palavra, amém? Números capítulo 17. Fala de Arão. O ministério de Arão foi provado. O ministério de Arão foi questionado. Porque Arão era irmão de Moisés. Miriam era profeta, irmã de Moisés. Então começaram a questionar o ministério dele. E quando questionaram o ministério de Moisés, de Arão, logo Arão se abateu. E Moisés perguntou, Arão, por que tu está abatido? Ele disse, estão dizendo aí que eu só sou sacerdote porque eu sou teu irmão. Porque isso aí é questão de família, coisa de família, que você me levantou sacerdote. Estou dizendo aí que no meio de Israel tem pessoas mais capacitadas do que eu. Que na verdade foi você que me escolheu, não foi Deus. Imagina, estava no meio do deserto, Moisés olhou e disse, então o povo tem que saber que você é escolhido de Deus. Separa todos os príncipes de Israel e as pessoas que estão falando isso de você. E vocês conhecem a passagem? Corá e Datã, e junto com suas famílias, eram 250 pessoas que disseram, não, tem pessoas mais capacitadas de fato. Então Moisés falou, então é o seguinte, pega a vara de cada um dos príncipes de Israel e coloca diante da arca do Senhor. E a vara que frutificar, essa é a vara escolhida por Deus. O que é a vara? O cajado. E colocaram as varas lá diante da arca, e a Bíblia diz que a vara de Arão não só deu folha, mas também deu frutos. Uma vara seca, ou seja, um cajado seco, um pedaço de madeira. E deu fruto, e amanheceu com fruto. Agora, olha só que tremendo. Logo em seguida, aqueles homens que duvidaram do ministério de Arão, a Bíblia diz que
foram tragados pela terra. A Bíblia diz que abriu um buraco no meio da terra e eles foram tragados. Ele e a família deles foram todos tragados. E o ministério de Arão foi exaltado no meio do povo. Agora entenda o seguinte. Por que Deus fez isso tudo? Porque quando nós somos exercendo um sacerdócio, pastor, líder, no meio do deserto, Deus ele prova, ele mostra para nós quem nós somos. Entenda, é isso que cada um de nós temos que entender. É no tempo de deserto que nós somos chamados para dar fruto. É no tempo de deserto que o nosso chamado frutifica. Porque quando você dá fruto em tempos de excelência, irmão, quando você dá fruto em tempos onde qualquer um dá fruto, isso não mostra o teu chamado. É quando Deus pede para apresentar o cajado, Ele está querendo te mostrar, jogar na sua cara o seu chamado, quem você é. Quando nós começamos a esquecer quem nós somos, quando nós, pastores, líderes, começamos a esquecer, no meio da dificuldade, no meio da luta, nós começamos a perceber e esquecer quem nós somos, perder a nossa identidade de sacerdote, de líder. Deus, Ele nos manda apresentar o nosso cajado como se fosse um espelho, dizendo, você esqueceu quem você é, então eu quero lembrar quem você é. A Bíblia diz que a arca da aliança tinha 3 coisas dentro dela. Tinha a palavra, olha para o teu irmão e diga, tinha o mandamento. O mandamento nos ajusta nessa terra para tomar posse da eternidade. O mandamento nos ajusta. O maná também estava na arca. Por que o maná? O maná é alimento do céu. Há uma diferença muito grande do maná para o mandamento. O mandamento, ele serve aqui para a terra. Porque no céu o mandamento vai estar dentro de nós. Eternamente. Vamos estar na presença do Senhor. Estar debaixo do governo do Senhor. O mandamento hoje é um espelho para mostrar a nossa mediocridade e nós clamarmos pela graça do Senhor e misericórdia. O apóstolo Paulo disse bem claro isso aos Gálatas. Olha, a lei só serve para mostrar o quanto nós estamos afastados de Deus para clamar pela misericórdia de Cristo. Então, na arca tinha o mandamento para alinhar o nosso comportamento. Na arca também tinha o maná, alimento do céu. E na arca tinha a vara de Arão. Por quê? Porque, meu irmão, o cajado do líder que frutifica no deserto está sempre na presença de Deus. Como memorial para cada um de nós. Porque quando chegar o momento da nossa vida, Deus vai olhar para você e vai dizer, você esqueceu quem você era? Você esqueceu quem você é? Você esqueceu de onde eu te tirei? Você esqueceu que no tempo de dificuldade é que eu te dei fruto? Não foi no tempo de bonança? Não foi com riquezas humanas? Não foi com artifício humano? Embora eu não tenha nada contra coach, nenhum método CIS, nem nada disso, não tenho nada contra isso, toda ferramenta é válida, mas aí Deus vai dizer a você, não foi a ajuda do alto que te tirou da cama da depressão, não foi a autoajuda, foi a ajuda do alto. Não foi autoajuda, não foi impulsionamentos humanos que te levantou, foi o poder de Deus que colocou de pé. Você frutificou no momento mais improvável, eu te honrei no momento mais improvável. E verás a diferença daquele que serve a Deus, daquele que não serve a Deus. O problema, irmãos, que os líderes têm dificuldade. Sabe por que mais líderes ainda não frutificam? Olha para o teu irmão e diga, sabe por que tem mais líderes que não frutificam? Porque querem ser mais Deus do que Deus. Não há problema nenhum, irmãos, de você ser gente, de ser discipulado, de ser tratado. O problema de alguns pastores é que eles morrem ali, irmão. Naquele ministério ali, ó. Eles ficam ali, mas eles não pedem ajuda a um outro pastor. Eles não querem uma autoridade sobre eles. Eles não querem alguém para ajudar eles. Eles não querem ninguém para chorar com eles a dor. Eles não querem ninguém para olhar no olho e falar assim, pastor, me ajuda, eu sou humano, eu sou gente. Meu irmão, entenda o seguinte, se você não falar a sua humanidade para alguém, a sua alma vai expor a tua humanidade para todo mundo. Porque a tua alma vai falar de alguma forma. Ou você comunica, ou a tua alma fala. Arão quis parecer mais religioso do que todo mundo. Guardou um monte de situação. Deus honrou ele. No momento de pressão, os 2 líderes que ficaram fora da terra prometida foram os 2 líderes que foram o maior patente de dentro do quartel-general de Israel. Foram os 2 que ficaram fora porque sucumbiram à pressão do povo. Quem é pastor e líder aqui,
Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Se entendeu? Nenhum deles pecaram porque foram seduzidos pelo diabo, não. Todos eles pecaram, os dois, Arão e Moisés, porque sucumbiram à pressão do povo. Imagina, Deus olha para você e diz, eu te chamei para dar fruto. Te coloquei como sacerdote. Quando Moisés desce o mandamento, e chega, o povo está adorando a imagem de um bezerro. E Moisés olha para Arão e diz assim, tudo bem, meu camarada, vamos conversar aqui. O que você fez? Eu deixei você tomando conta do povo, enquanto isso que eu fui 40 dias ali, mas o povo me pressionou, o povo quis que eu fizesse uma imagem de cordeiro, de um bezerro para eles. Eles, isso, e o que tu fez? Não sei, não fui eu que fiz isso não. Nós jogamos o ouro aí, saiu esse bezerro, irmão. Nós jogamos, não é assim que ele disse? Nós jogamos o ouro e saiu esse bezerro aí. Não, você fez o bezerro com a tua mão. Não jogou, foi projetado. Aonde está a falta de arrependimento? Aí Deus diz, olha, eu te chamei. Você foi chamado para dar fruto. Mas você não quer confessar a tua humanidade. Não, Moisés, eu errei, meu líder. Eu fiz o bezerro com a minha própria mão. Ele foi arquitetado com a minha mente. Eu pequei contra o Senhor. Eu sou gente. Eu tenho o direito de me arrepender. Eu quero que Deus me perdoe. Mas qual é a desculpa? Não, não fui eu que fiz, não. Jogamos aí e saiu esse bezerro. Aí Deus fala, não dá para lidar com pessoa desonesta. Não dá para ter relacionamento com pessoa desonesta. Porque a desonestidade não é só quem rouba, não. Tem pessoas que são desonestas consigo mesmo. Quando Deus disse, por que tu pecou? Ah, eu pequei porque também, né? Porque o senhor sabe, o meu trabalho, né? O meu trabalho é assim, entra mulher, sai mulher. Não, a tua desculpa é essa? Não, eu pequei porque eu, Senhor, esqueci o meu posicionamento no reino. Não é as pessoas ao redor que comprometem minha santidade. Foi eu mesmo que comprometi minha santidade. Ah, mas o senhor sabe, né? Eu estava lá e aconteceu. Não, é isso? Você não sabe o início da tua queda? Então não tem como te colocar de pé, senão tu vai cair de novo. Os líderes, e aí Jesus diz assim, aquele que dá fruto, quem lembra dessa passagem? João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que dá fruto, meu pai limpa para que dê mais fruto ainda. Limpar para que dê mais fruto ainda, irmão, são as sujeiras que agarram no galho. O fato de você estar dando fruto não significa que você não está sujando. Tu está dando fruto, mas a tua natureza está querendo pecar. Tu está dando fruto e a tua natureza está querendo pecar. Deus limpa o galho para ficar só o fruto. As pessoas não querem ser gente, elas querem ser semideuses. E aí, quando a queda vem, a queda é grande. E aí Arão pensou o seguinte, Deus já aprovou meu ministério. O ministério está crescendo, está dando fruto. A minha vara está até guardada no lar. Eu sou o único que estou sem cajado. Meu cajado está guardado na arca do Senhor. Eu estou consolidado no meu ministério. Deus diz assim, calma. Eu não vou deixar o povo sem sacerdote por enquanto. Mas o Monte Or está chegando para você. Só estou preparando outro sacerdote para colocar no teu lugar. Ele achou, eu pequei, fiz um bezerro e não aconteceu nada comigo. Eu entrei ontem e vi pornografia na internet e não aconteceu nada comigo. Eu menti e não aconteceu nada comigo. Eu roubei, meti a mão lá e fiz mesmo e não aconteceu nada comigo. Então, de repente, aliás, eu continuo dando fruto. Então significa que eu estou até bem com Deus. Deus disse, olha, o sacerdote, olha para o teu irmão e diga, o sacerdote, ele está guardado pelo manto. A Bíblia diz que nenhum sacerdote pode ser morto enquanto estiver usando a estola sacerdotal. Então quando chegou o dia do julgamento de Arão, Deus mandou ele subir no Monte Or e disse para o filho dele, tira a roupa do teu pai. Tirou a roupa do pai dele para matar ele, porque Deus não poderia matar Arão com aquela estola. E eu ainda vou te dizer mais, se Arão foge, ele estava vivo até hoje. Quando o cara pensa, eu estou bem, Deus diz, sobe no Monte Or, tira, porque o que está guardando a tua vida é o teu ofício que tu está exercendo. Porque o teu pecado já está cheirando mal diante de mim.
O que está inibindo o fedor do teu pecado é a estola que você está vestindo. Mas a tua estola cura o meu povo, mas o teu pecado está te condenando. E aí o mal de muitos líderes é esse. Eles oram uma pessoa agora, a pessoa é curada. Nossa, Deus está comigo, tá vendo? Não estou nem tão ruim assim. Estou com um amante ali, no sapatinho, né? Mas olha aí, eu orei, uma mulher foi curada. Então, de repente, eu estou tão bem. Deus conhece meu coração. Deus está vendo que eu tenho essa vida assim, mas Ele conhece meu coração. Eu roubei mesmo, não paguei mesmo. Contei uma mentira feia, Senhor, mas o Senhor sabe, foi necessário ter contado. Se eu não conto, ia dar um problema muito maior, Senhor. Eu sou um sacerdote, eu tenho maturidade. O Senhor sabe que eu tenho maturidade para entender que um pastor de vez em quando tem que mentir, para poder não ter problema no meio da igreja. Aí Deus fala, pode continuar mentindo, vai dar fruto, porque o fruto quem dá sou eu. Mas escuta, eu não vou limpar a vara. Quem está entendendo? Olha para o teu irmão e fala, tem que dar fruto, segundo a sua espécie. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Tem que dar fruto segundo a sua espécie. Não é qualquer fruto. Porque líderes querem discípulos santos sendo pecadores. Existem líderes que querem ovelhas comprometidas e eles não são comprometidos. Eles querem gerar o que eles não são. Irmão, tu vai gerar segundo a sua espécie. Olha para o teu irmão e diga, tá ficando bom. Diga, um negócio. Tá ficando bom. Mas a verdade é que Moisés, quando duvidou do seu chamado também, Deus falou, me mostra o teu cajado. Esse cajado serve para quê? Não é isso? Fez libertação, fez cura nele. Toda vez que um homem ou alguém duvida do teu ministério, ou você mesmo duvida, Deus manda você apresentar a autoridade, o cajado. Porque, irmãos, na verdade, todos nós estamos debaixo da autoridade e temos que estar debaixo da autoridade. Eu nunca vi um pastor, irmão, que é pastor de si mesmo. Quem bota a mão na tua cabeça? Quem ora por você? Isso é princípio bíblico. E aí o pastor é pastor de si mesmo. Eu mesmo me ministro. Em nome de Jesus, sai capeta. Aí ele cai, manifesta, e eu falo, agora sai. Agora sai. Quem faz libertação em mim é Deus. Princípio bíblico não é esse não, amigo. Deus perdoa teu pecado. Princípio bíblico é que um outro homem expulsar demônio da sua vida. E se você pecou, não basta pedir perdão a Deus. Tem que ter alguma outra pessoa botando a mão na cabeça e repreendendo o espírito que entrou na tua vida pela legalidade do pecado. E aí teu ministério não cresce, a tua célula não cresce, a tua igreja não cresce, a tua vida familiar vive com contenda, vive com problema. Por que isso está acontecendo comigo? Senhor, eu sou teu ministro. Senhor, eu prego a palavra. Senhor, eu sou teu servo. Deus fala, tu é meu servo, mas tem um demônio morando dentro de você. Essa é a doença, irmãos, hoje, da igreja. Líderes doentes, indiscipuláveis. Eu sou igual a Moisés, Senhor, meu pastor. Eu sou igual a Moisés, eu falo face a face com Deus, eu não preciso de homem, não. Cuidado, Moisés ficou fora da terra. Falou tanto com Deus, ficou lá de fora. Sabe qual é o problema? Um homem que foi chamado, quem duvida do chamado de Moisés? Ninguém. Num dia que ele desceu com o mandamento, estava fresquinho na fé, né? A igreja estava assim, reinaugurada, um monte de gente lá. E aí ele desceu, a Bíblia diz que as pessoas olhavam para o rosto dele, e o rosto dele estava resplandecendo com a glória de Deus. E as pessoas evitavam até de olhar para o olho, o rosto de Moisés, tamanho o brilho da glória. Mas aí quando você vai ler o livro de Hebreus, diz que a glória se foi do rosto de Moisés, e Moisés usava uma máscara para que ninguém visse que a glória foi embora. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Você não tem que expor a sua dor para tuas ovelhas, não. Mas se você não tem um líder para você chegar e conversar, pastor, líder, e falar das tuas dores,
a glória se vai e ela não vai voltar nunca mais. Sabe por quê? Porque a glória se foi da sua vida, não é por causa de pecado não, mas por causa da tua humanidade. E não é pecado ser gente não. Primeira coisa que eu faria se eu fosse teu pastor, teu líder, eu falaria, tira essa máscara e clama pela glória. Porque a glória talvez foi embora da tua vida por causa do povo. E o povo tem que ver que o teu olhar está opaco para começar a orar por você, para ver se o brilho volta na sua vida. Esse é o problema. Não tem que colocar máscara. Tem que tirar. Tem que buscar ajuda. Para você voltar a frutificar, líder. Para você voltar a frutificar. É isso que você tem que entender. O Monte Ó chegou para Arão. Moisés botou a capa. Botou a máscara. Se acostumou com a glória que foi embora. Mas por que a glória foi embora? E por que Moisés continuou liderando? E por que continuou operando milagre? Porque o milagre era ministerial. Porque a unção era ministerial, é para cumprir um ofício. Só que olha a diferença, quando ele cumpriu o ofício ministerial, ele não entrou na terra prometida, sabe por quê? Levar o povo até a terra é o ofício ministerial, entrar na terra é um prêmio pessoal. Então, você pode levar as pessoas até a porta do céu, pastor, e você não entrar. Porque você se acostumou com tudo isso. E aí Moisés pega e se ira com o povo. E aí Deus disse, Moisés, fala a rocha. E Moisés bate na rocha. Aí entrou. Foi só por causa disso que Moisés não entrou, porque ele bateu na rocha. Irmãos, se Moisés não entrou na terra prometida porque ele bateu numa rocha, nós temos motivos muito maiores para não entrar também. Isso foi o estopim. Foi o estopim da manifestação da alma dele. Quantas coisas Deus o ministrou no coração dele? Isso foi só o estopim, foi só a cereja. Deus está dizendo, para Moisés, tu está deixando o ministério roubar a tua intimidade comigo. Cadê o camarada que um dia falou, me mostra teu interior, Senhor, me mostra a tua face. Você está botando o ministério acima da intimidade. Você está botando o ministério acima da intimidade. Eu estou assistindo umas pregações do Benny Hinn. Em inglês as pregações, practicing a presença de Deus, praticando a presença de Deus, presence of God, ou God's presence. E ele fala assim, praticando, quando eu vi o tema, praticando a presença de Deus, practicing a presence of God, eu falei assim, meu Deus, como é que se pratica a presença de Deus? Como é que se pratica a presença de Deus? E eu fiquei, God's presence, practice. Como? Esse cara tá doido. Não é possível. Como é que se pratica a presença de Deus? E aí ele falou, sabe quando tu pratica? Quando você para tudo e cria um hábito de praticar, querer a presença dele. É uma prática. E aí ele falou, escolhe uma música que te leva ao trono. Botei no fone de ouvido, dobrei minhas pernas lá na cama. Tava fazendo yoga não, tá, irmão? Até porque minha idade não me favorece ficar muito tempo com a perna dobrada. Logo dói tudo. E fiquei só assim. Sabe por quê? A presença de Deus tem que ser praticada assim. Você tem que desejar a presença de Deus. Você tem que desejar estar na glória de Deus. Porque se você não sente mais a presença de Deus, se você não busca Deus, se você não coloca a tua vara, o teu cajado diante de Deus, você está mais acostumado com o ministério do que com a presença. O ministério só te leva até um lugar, a presença te leva até a promessa. Então vamos praticar a presença de Deus. E eu comecei a ouvir, eu falei assim, gente, tem muito sentido. E eu falei, Senhor, sabe o que eu estou precisando fazer? Parar tudo. Nem ficar andando para lá e para cá não, igual a gente ora não. Parar tudo e começar só a praticar a presença de Deus.
Deixa o louvor ministrar e ficar no pensamento. Vem, Senhor. Quero sentir tua presença. Eu quero tua presença. Eu quero a tua presença, Senhor. Meia hora, 40 minutos, só em silêncio, só pensando, levando o pensamento dele à presença. É presença. Porque quando tu está orando, a maioria das vezes tu está, Senhor, toma a igreja nas tuas mãos. Senhor, faz um milagre na vida do fulano. Senhor, toma agora. Senhor, batiza. Que no próximo culto venha ter batismo com fogo. Que no próximo culto aí Deus fala, poxa, isso aí tudo eu posso fazer tranquilo. Mas quanto tempo que tu não tem a minha presença? Irmãos, os líderes vão voltar a frutificar quando colocar o seu cajado, lançar a sua autoridade na presença de Deus e ter a capacidade de parar pelo menos meia hora para ficar em silêncio com Deus, praticando a presença de Deus. Agora você pode dar outra salva de palmas para o Senhor. Se você não aplaude, eu mando você aplaudir. Amém? Quantos querem praticar a presença de Deus? Meu irmão, a vara só frutifica na presença de Deus. Tem gente que quer dar fruto, mas não quer estar na presença de Deus. Essa noite eu tive um sonho maravilhoso. Eu estava numa terra que dava muito muita vinha, uma vinha que dava muito cacho de uva enorme. E eu falava, gente, isso é muito cacho de uva. Quando tu sonha com fruto, é vidas, né? São vidas. Eu acordei de manhã, eu comecei a orar bem cedo, era bem cedinho, comecei a orar. Depois que eu orei, falei, Senhor, né, entregando alguns propósitos que eu estou fazendo com Ele, inclusive isso aqui é um propósito. É um propósito de intimidade com Deus, tá, irmão? Não é um propósito de resposta de nada, não. Antes que alguém pense, após está querendo alguma resposta. Não, é de intimidade com Deus, tá bom? E aí quando você senta na presença de Deus, quando eu voltei, deitei, encostei a cabeça, eu tive esse sonho. Deus estava querendo me mostrar, me mostrou uma terra muito preta, e muitas frutas, muitas uvas e cachos lindos. Amém? Então, são multidões. Olha para o teu irmão e diga, multidões que Deus está enviando. A nossa meta para dezembro agora, até dezembro, são 300 células. Olha a quantidade de pessoas, de líderes que tem aqui. Se cada um abrir uma célula, nós alcançamos a meta. Já temos 100 e poucas. Então, se cada um abrir uma, nós temos 300 células. Se você abrir duas, nós vamos ter 600 células. Então Deus vai superar nossas expectativas, amém? Olha para o teu irmão e fala, Deus vai usar você. Não é outro que Ele vai usar, não. É você. As células são a cura para as nações. Porque não existe fruto se não tiver primeiro a cura. Então as folhas, ela cura para vir um fruto. As folhas curam para depois vir o fruto. Quando a pessoa chega de uma igreja e é recebida aqui na nossa igreja, quando chega tudo arrebentado, cheio de ferida, cheio de negócio, a pessoa chega, eu quero trabalhar, eu quero isso, eu quero fazer aquilo outro. Eu falei assim, não, primeiro recebe a cura. Porque se você for curado, o fruto vem de maneira tranquila. Agora, não tenta dar fruto ferido não, porque tu vai dar fruto ruim. Primeiro senta, deixa ser ministrado, passa pelo encontro, faz a escola de líder, seja ministrado. O fruto vai vir naturalmente. Todo mundo que é curado dá fruto naturalmente e na presença do Senhor. Agora você pode dar outra salva de palmas só para te irritar. Fruto. Então o problema é esse. Mas o que Moisés quis fazer? Ah, mas apóstolo, Moisés não tinha ninguém para ser discipulado. Não tinha, e o sogro dele, Jetro? Foi lá e deu um conselho ministerial para ele. Olha, você tem que montar guarita de 100, de 1000, de 500. Você tem que discipular esse povo. Ele poderia ter falado, meu sogro não vai embora não. Tem outras coisas pessoais para eu tratar também. Isso pode me dar um conselho. O senhor me deu um conselho como organizar a igreja. Mas tem como orar também pela minha vida pessoal? A começar da tua filha que não está comigo, do meu lado. A começar do meu casamento. A começar da minha família. Você pode me ajudar? Se o senhor tem sabedoria para me aconselhar ministerialmente, então também o senhor tem sabedoria para me aconselhar na minha casa, na minha família. Porque eu estou cantando, eu estou pregando, eu estou ministrando, eu estou dando célula, eu estou fazendo tudo, mas meu casamento não está legal, não. Mas ele preferiu, não, já ajustou o ministério, está tudo resolvido, eu vou resolver a minha vida. Porque, aliás, o ministério é mais importante para mim do que tudo. Eu vou tocar o ministério. E aí, quando chega no Monte Nebo, o Monte Ó foi o fim do irmão dele. E o Monte Nebo foi o fim dele. Olha para o teu irmão e diga, cuidado.
O Monte Nebo está próximo. Você tem que passar dele. Você não pode ficar nele. E o pior é que o Monte Nebo, quando chega para líder, que perdeu a glória e parou de dar fruto, ele não tem direito nem de orar. A Bíblia diz, se você orar, tudo lhe será concedido. Batei, batei e abri-se-vos-á. Então, como Deus sabe, se um homem orar, ele vai responder, então Deus disse para Moisés, não ora, te proíbo de orar, porque eu não vou responder a tua oração. É triste um homem perder a glória ao ponto de não ter direito nem de orar. Não ora. Porque eu estou falando contigo, ó, é muito tempo que eu estou ministrando no teu coração. É muito tempo que eu estou falando contigo e você está dando de ouvido e não está me ouvindo. É muito tempo. Agora tu vem orar? Agora tu quer orar? Busca a minha presença enquanto é tempo. Quem está entendendo a mensagem? Mas aí você vai falar assim, apóstolo, mas Jesus é o meu modelo. Jesus é o teu modelo? Então eu vou te dizer o modelo, vou te dar o modelo mais maravilhoso da face da terra, Jesus. O problema é que quando a pessoa, pastora Ana, não sabe quem ele é em Cristo Jesus, ele é promotor de si mesmo. Já viu aquelas pessoas, aqueles pastores que vão de cartãozinho na mão? Um dia um cara me entregou um cartãozinho que dizia assim, evangelista, pregador na área da cura, do casal, ministério de não sei o que, aquilo outro, um cartãozinho. Aí, pastor, toma o meu contato. Quase que eu falei, Jesus, cara, ele é Santo Antônio, ele é São Jorge, ele é tudo, todos os santos juntos. Porque ele é casamenteiro, ele tem tudo no currículo dele. Eu olhei, meu Deus, o que eu sou perto desse homem? Não sou nada. No currículo do cara tinha tudo. O que tu precisasse para a tua igreja, não precisa te chamar nenhum pregador não. Ele é a síntese do evangelho. Tu pode entregar o cartão na mão dele. Ele cruza e na cabeceia na área. Ele bate pênalti e agarra ao mesmo tempo. O cara tinha um cartãozinho, vai aí, ó. Aí, toma. O que é isso? Mas a Bíblia diz que quando Deus nos dá frutos verdadeiros, eu não preciso ser promotor de mim mesmo. A Bíblia diz que quando Jesus foi testado, estava diante dos maiores profetas da terra, Moisés e Elias, os dois maiores profetas que pisaram nessa terra, e na frente dos 3 discípulos dele, quando apareceu, Pedro falou, Senhor, quer que façamos uma cabana para ti, para Elias e para Moisés? Estava Pedro, Tiago e João. Veio uma voz do céu e disse, esse é meu filho amado, ouça ele. Eu não preciso, irmão, de me promover. Deus promove aquele que está no lugar certo e na hora certa. Há uma voz do céu que te promove. Na mesma hora, os discípulos, eu prego mais do que aquele pastor lá, eu prego mais. Aí o discípulo fala, pô, já ouviu a pregação do pastor, não sei o que lá na televisão, ele não prega igual eu, não, tu sabe que não prega. Aí você quer fazer comercial de você mesmo. Deixa teu discípulo elogiar o pastor fulano de tal. Porque se você for um homem que faz a vontade de Deus, os teus principais discípulos vão ouvir uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado, e nele eu tenho me agradado. Os discípulos vão ter a confirmação da boca de Deus que você é o líder deles, e não da boca, da sua própria boca. E nem do seu cartãozinho que você mandou fazer. Guarda ele enquanto é tempo. Quem está entendendo? Quem dá fruto, irmãos? Deus limpa a vara para que dê mais fruto ainda. E uma árvore cheia de fruto é impossível de não chamar a atenção. Quando tu passa em frente a uma mangueira que ela está carregada, nossa, como que está carregada? Eu quero saber que tipo de terra que é. Eu quero saber qual é o adubo que está usando. Você desperta o interesse de todos os passantes. Então só se preocupa em dar fruto, porque quem vai te promover é Deus. Olha para o teu irmão e diga, Deus está falando contigo hoje, hein? Fala para o outro da esquerda assim, não sei nem porque que eu vim. Essa palavra era só para você. Mas se eu soubesse, eu tinha ficado em casa. E deixado só você vir sozinho.
E aí, a Bíblia, ali Jesus foi glorificado. Sabe por quê, irmãos? Existem momentos na nossa vida, pastor Carlinhos, que os discípulos vê a nossa área divina. Sabe o que é a nossa parte divina? Pedro, Tiago e João viram Jesus transfigurado. Aquele dia que você bota a mão na cabeça de alguém e o demônio sai dizendo, eu te odeio, tu é profeta. Aí todo mundo fala, meu pastor é o cara. Se tu não tomar cuidado, o cara até acende uma vela para você. Não é isso? No dia que tu fala, levanta e anda! Ou quando tu profetiza, eu profetizo, e no outro dia, pastor, tu profetizou, aconteceu. As pessoas até te temem. Quando passa perto de você, que isso? Essa boca desse meu pastor. Não é assim? É nesse dia que Deus te glorifica, para você não se exaltar a si mesmo. Tu viu a cura que eu fiz? Tu viu? E Deus nem permite ninguém fazer barraca para você. Nem exclusivismo. Mas você ganha do seu discípulo uma admiração saudável. Uma admiração saudável não é idolatria. Você está entendendo? Ele entende que você tem a essência de Deus, mas tu não é Deus. Mas o líder se apodera da unção para aparecer algo, um padrão tão alto que os discípulos se sentem tão medíocres quando estão perto de você. E aí os discípulos nunca conseguem desenvolver o ministério, porque eles pensam, eu nunca vou conseguir ser igual ao meu pastor. Eu nunca vou, porque eu me firo à toa e o meu pastor é tão forte. Eu sou uma pessoa que eu penso em desistir todo dia e o meu pastor nunca pensa em desistir. Eu nunca vou ser igual ao meu pastor, porque você instituiu um padrão tão alto, você não está sendo cura para a tua igreja, por isso que a tua igreja não dá fruto. Quando você mostrar para a tua igreja que tu é gente, não tem que falar tuas dores para a igreja, amém? Tu tem líder para isso. Mas quando tu deixar teus discípulos verem que a glória se foi, para os teus discípulos orarem para a glória voltar para a sua vida, a ovelha vai entender que eles precisam de um pastor frutífero, porque eles vão comer é o fruto. E as árvores são a cura para a sua família. As folhas são as curas, as células. Pedro estava na prisão. Olha para o teu irmão e diga, Pedro estava na prisão. Olha o cuidado de Deus, Vinícius. A Bíblia diz que os soldados romanos estavam na porta. E a Bíblia diz que um anjo aparece para ele e diz, coloca a roupa. Eita, homem que gostava de ficar pelado era Pedro. Tirou a roupa no barco para pular na água, para pular, botou a roupa, estava nu, né? Mas tudo bem, era calorento, glória a Deus pela vida dele. Só tinha homem ali na prisão mesmo. Bota a roupa. O anjo diz, bota a roupa, bota a capa, tá frio. Agora bota a túnica, se veste, me segue. Olha que cuidado do anjo. Irmãos, o cara que estava preso ali, ele ia ser morto no outro dia. Tu lê o texto bíblico. Prenderam Pedro para matarem ele publicamente no outro dia para trazer temor no meio da comunidade evangélica. Reservaram ele para sacrificar ele mesmo, para causar temor. Prenderam ele ali para isso. Aí um anjo, ele sabendo que no outro dia ia morrer. Olha a tranquilidade de Deus. O cara estava dormindo sabendo que no outro dia ia morrer. Isso é a paz de Deus. Primeiro, isso é cuidado, isso é proveniente de Deus. No dia do maior estresse da sua vida, você vai dormir a melhor noite de sono, porque Deus está no controle da sua vida. Segundo, o anjo aparece para ele e diz, sai! Ele vai saindo, a Bíblia diz que ele vai saindo, o anjo disse, coloca a roupa, Pedro. Olha que cuidado de Deus. Irmãos, para quem está preparado para morrer, só a libertação já é o suficiente. Mas o anjo diz, bota a roupa, porque lá fora está frio. Isso é cuidado de Deus. E ele sai. E quando ele sai, quando ele chega no portão da cidade, a Bíblia diz que ele cai em si, que não foi um sonho, que era uma visão, que era real, que era físico. E então ele vai para a casa dos discípulos. E uma menina chamada Rod, abre a porta. E quando ele chega lá, a célula está orando pelo líder. Sabe, irmãos, sabe qual é a vantagem de ser pastor? Sabe qual é a vantagem da ovelha ver a sua humanidade? A sua dor? É que quando você liberta as ovelhas e elas são livres e passam a ser discípulos, quando você cai em cadeias, os discípulos te libertam. Isso é reciprocidade.
Agora, se você bota uma máscara, como que a ovelha vai orar por você, se você sempre passa a aparência de que está bem? A ovelha tem que ter responsabilidade com o pastor também. E orar pelo seu pastor. A libertação de Pedro veio porque a célula estava orando. A célula estava orando e as cadeias caíram e Deus enviou um anjo para libertar ele. Jesus estava no Monte Tabor. Quando tu estiver lá em Israel, tu vai ver o Monte Tabor. No lugar da transfiguração, num tempo de muita glória, Deus glorificou ele. Mas em um outro monte chamado de Getsemane, ele se retirou para um canto a um tiro de pedra. E ali ele se desvaiu na sua humanidade, ao ponto de chorar e sair gotas de sangue do seu corpo, dizendo: Pai, eu vou desistir do ministério, não está dando para mim não. E os discípulos dormiram de medo, porque viram um líder tão apavorado, nunca tinham visto ele nesse estado, dormiram de medo. Se o meu líder está com medo assim, imagina nós. Os discípulos ficaram mais apavorados ainda. O Filho de Deus chorou. O Filho de Deus expressou sua humanidade. Se o Monte Tabor era um tempo de glorificação, no Monte das Oliveiras era um tempo de humanidade. Um lugar ele mostrou a sua glória, a sua divindade. No outro lugar ele mostrou a sua humanidade. E tem líder que só quer mostrar a sua divindade, não quer mostrar a sua humanidade. É por isso que o teu ministério não cresce. É por isso que nada muda na tua família. Porque no dia que tu tiver com um problema na sua casa, com o seu casamento, e você chegar para o pastor: eu quero um gabinete para resolver o meu casamento, o problema vai ser resolvido. Mas se eu chegar no meu pastor e perguntar: pastor, estou com problema no meu casamento, sabe o que meu pastor vai me chamar? De carnal. Que crente sou eu que estou com problema no casamento? Tu é gente! Eu vou pensar que tu é gente, que tu quer resolver o problema do casamento. Não, mas se eu falar, eu quero passar uma imagem para a igreja toda, que está tudo bem dentro da minha casa, porque senão eu nunca vou ser um 12, porque senão eu nunca vou ser um presbítero, porque senão Deus nunca, meu pastor nunca vai me dar um ministério. Se eu mostrar que eu tenho algum problema, vai me prejudicar, sabe? Não conta. Tem mulher aqui dentro dessa igreja que fica irritada com o marido, quando o marido chega para mim e me procura e fala assim: apóstolo, minha mulher fez isso, isso e isso ontem. Está querendo me queimar com o apóstolo? Não! Está querendo te tornar crente de verdade. Ou você fala teu problema no casamento, ou todo mundo vai ver o teu problema no casamento quando o divórcio vier. Ou você fala, ou você se expõe. O problema é seu. Está falando na minha vida? Eu não quero de pastor sabendo da minha vida, não. Tu é pastor de si mesmo? Então, quando o problema vier, já veio um câncer que tomou conta de tudo, não vai ter mais jeito. Eu sei o que eu devo fazer, por que não faz? Eu sei como deve agir, por que não faz? Eu sei a iniciativa que eu devo tomar, por que não faz? Porque você não é pastor de si mesmo. Você precisa de um pastor. Quem está entendendo? Para fechar essa ministração, eu quero falar de Paulo. Falei de Jesus, falei de Moisés. Se eu não falar de Paulo, irmão, vou sair daqui agoniado. As três maiores referências cristãs são Jesus, Moisés e Paulo. Porque se eu falo de Moisés, tu fala: não estou no Antigo Testamento, só foi de Jesus. Ah, Jesus é Deus. Não falou de Paulo? Eu sou imitador de Paulo, tinha que falar de Paulo, então eu vou falar dele. Paulo estava na prisão, ferido, sentido, movido por um sentimento humano. Estava em Roma, prestes a morrer. Irmãos, aprenda o seguinte. Pastor Júlio, os pastores estão aqui. Pastor Luciano, pastor Elcio, olha só, outros pastores que estão aqui, todos meus. O nosso orgulho vai quando nós entendemos que nós temos muito tempo de vida. Quando nós descobrimos que nós temos pouco tempo de vida, toda a nossa vaidade religiosa, orgulho cai por terra. E nós nos humanizamos.
Não importa o que as pessoas pensam de você, só importa quem você é agora. Na hora da morte, Paulo mandou chamar João Marcos, aquele que ele rejeitou. Ele disse, traz João Marcos para mim, quero ver ele. O orgulho vai embora. Eu mandei ele embora, discuti com ele, até quebrei minha aliança na época lá com Barnabé, por causa dele. Também ele me abandonou lá na Panfilha, ele se afrouxou. Obra missionária é para macho. Agora também não quer ele mais comigo, mas quando ele estava perto da morte, ele disse, Timóteo, quando tu vir, traz João Marcos para mim. Quer dar um abraço nele. O orgulho religioso vai embora quando está próximo da morte. Jesus falar que vai voltar amanhã, irmão, tem muito concerto para tu fazer hoje. Muito WhatsApp, tua agenda vai ficar lotada. Mas tu nunca acredita nem que tu vai morrer, nem que Jesus vai voltar. Se Jesus falar, vou voltar amanhã, tu vai ter que desmarcar tua agenda toda. E recolher teus cartãozinhos de evangelista todo. Pastor, o quê? Me desculpa. O quê? Não vou poder estar na tua igreja aí quarta-feira pregando não. Por quê? Jesus falou que vai voltar amanhã. Eu tenho que fazer um concerto com ele, vou me trancar no quarto de jejum e oração. Que tem muita coisa para fazer acerto com ele. Pastor, o quê? Eu tenho desmarcar a agenda com o senhor. Falei que dá uma palestra para casais aí no dia 30 de não sei quando. Pô, mas tu marcou! Tá todo mundo te esperando não, pastor. Nesse dia eu vou estar fazendo quimioterapia e descobri que eu tô com câncer. Não vai dar para eu ir não. A agenda não é mais importante do que a sua vida. Tu é gente. E aí apóstolo Paulo, ele diz assim, Timóteo, meu filho amado, vem me ver. Quando o líder pede para ver, ele diz, vem me ver. Eu estou sozinho, todo mundo me abandonou. Alexandre Latoeiro só tem me causado mal. Demas, amando o mundo, me abandonou. Eu estou sozinho. Olha, quem consegue sentir o coração de Paulo nessas palavras? Eu não consigo ler esse trecho da Bíblia sem chorar. Toda vez que eu leio, eu choro. E quando eu falo, eu me emociono. Ele diz, eu estou sozinho. Fiz tanta coisa, trabalhei, preguei, ganhei tanta alma para Jesus. Tantos amigos, tantas pessoas queriam andar comigo. Mas agora eu estou sozinho. Vem me ver. Quando você vier, traz a minha capa. E traga meus livros. Sabe o que Paulo quis dizer? Capa é unção. Paulo quis dizer para Timóteo, quando você vier, traz um pouquinho da unção que eu ministrei na sua vida, estou precisando ser ministrado por ela. Traga meus livros, sabe o que é livro? Sabedoria. Timóteo, toda a sabedoria que eu te dei, que eu compartilhei contigo, eu estou precisando ouvir um pouquinho da sua boca. Na verdade, sabe o que eu estou precisando, Timóteo? Traz unção e traz sabedoria para mim. Sabe por quê? Eu estou precisando ser lembrado nesse momento de dificuldade quem eu sou. E quando eu olho para você, discípulo fiel e amado, Deus me lembra quem eu sou, um grande discipulador. Porque nesse momento de abandono, o diabo está dizendo, você não é nada, você é uma fraude. Mas quando eu vejo, quando eu olho para você, meu filho, eu lembro quem eu sou. Traz unção para mim, traz sabedoria. Deixa eu te ouvir um pouquinho. Traz uma palavra de ânimo para mim, porque eu estou a ponto de ser derramado como oferta de bebida. Eu encerrei minha carreira, guardei a fé. Se coloque de pé nesse momento.